queria falar hoje sobre um assunto que me interessa particularmente, eu acho que interessa a todos também, que tem a ver com a nossa vida, né? A gente fala muito do Brasil, a gente fala muito da situação econômica nacional. Agora, tem algo acontecendo que precisa no mundo e que a gente precisa observar com muita atenção. Já foi dito por vários empresários, vários políticos, já foi alvo de estudos, mas a gente tem que levar muito a sério isso, que é o número de vagas disponíveis e o número de pessoas que estão estudando para ocupar essas vagas disponíveis, o número de oportunidades que a gente pode estar desperdiçando porque a gente não está olhando para aquele grupo de cursos que é conhecido pela sigla STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, com as iniciais em inglês. Ciência em inglês começa com S, Tecnologia, Engenharia e Matemática, então STEM, que é o grupo de cursos de pessoas, de estudantes, né, que cursam disciplinas que hoje estão bombando. Matemática, é assim, empregabilidade 100%. 200%. Você consegue um emprego de manhã, pede demissão, consegue outro emprego à tarde. 200% de empregabilidade. É um negócio inacreditável como a matemática está bombando. E não tem, simplesmente não tem. Falta matemático no Brasil. É um negócio horroroso. Ciência da computação. A proporção entre estudantes de ciência da computação e estudantes de direito é um negócio descomunal. É 20 para 1, 25 para 1. O país dos bacharéis, o país que tem mais faculdades de direito aqui do que no resto do mundo todo somado. E aonde vão trabalhar essas pessoas? O que a gente vai fazer com tanto bacharel em direito? Concurso público para que virem juízes, defensores públicos, procuradores, promotores de justiça, advogados da União, ou prestam o teste da OAB para virar advogados e disputar um mercado altamente competitivo. Formam-se todos os anos 100 a 150 mil advogados no Brasil. Não há lugar para tanta gente. Por mais que o Brasil seja uma confusão, por mais que a gente tenha 80 milhões de processos, por mais que o judiciário brasileiro seja uma desordem, por mais que o judiciário brasileiro promova a insegurança jurídica, não há lugar para tanto advogado. Ou administrador de empresa. Administrar o quê? Tem que montar as empresas. Um país que tem mais administrador de empresas do que é o razoável. Então, se você somar a administração de empresas com direito, você vai para 20, 25, às vezes passa disso por cento do número de vagas. E se você for pegar o que tem de ciência da computação, falta muita gente. Para vocês terem uma ideia, a gente forma coisa de 50 mil pessoas nessas especialidades que, no caso da ciência da computação, você nos próximos anos, 3, 4 anos, você vai ter um déficit, você está precisando formar 3 vezes mais, ou seja, você está falando em 400, 500 mil pessoas a mais que a gente deveria formar para poder tocar o Brasil. Tem estudos falando que chega a falar em 800 mil pessoas. Preocupação que o Vietnã tem, que a Indonésia tem, que a Coreia do Sul tem, que a China tem, que a Índia tem, que os Estados Unidos têm e sempre tiveram, a gente tem que ter. Outro dia eu estava vendo um texto antigo e tropecei com uma declaração do presidente Lula até, falando temos que ter mais engenheiros e tal. Até o presidente Lula já percebeu que a gente tem que atacar essa área, o que é extremamente importante. Mas por que hoje fala disso? Por que não ontem? Ou melhor, por que não deixa para qualquer outro dia? Isso é um assunto para a gente discutir todo dia, se possível. Mas aconteceu algo que é muito interessante. Anteontem, uma empresa chamada WIZ, W-I-Z, depois vocês podem pesquisar, é uma empresa de segurança cibernética. E ela foi vendida para o Google por 32 bilhões de dólares. 32 bilhões de dólares. No ano passado, a WIZ, o dono da WIZ já tinha recusado
uma oferta de 23 bilhões de dólares. Aí o Google, do mesmo Google, o Google foi lá, melhorou a oferta e levou por 32 bilhões de dólares. Qual é o perfil do dono do WIS? É um cara formado em ciência da computação, é um camarada com uma formação técnica exuberante, tem mestrado, além de formado em ciência da computação, ele tem mestrado em ciência da computação, então ele tem uma sólida base nessa área de tecnologia que foi fundamental para ele montar uma carreira bem sucedida. Só que, ou para tornar o caso mais interessante, veja, nós estamos falando de uma empresa de 32 bi de dólares. Há 10 anos, o fundador dessa WIS, que foi fundada em 2020, gente, é uma empresa fundada em 2020 em que em 2025 foi vendida por 32 bilhões de dólares. Olha só a velocidade com que o fundador dessa companhia criou riqueza. Que coisa espetacular. Pois em 2015 ele já havia vendido uma empresa esta para a Microsoft, uma empresa também da área digital, para a Microsoft por 340 milhões de dólares. Ou seja, é a segunda vez que ele vende uma empresa. 340 milhões de dólares já seria impressionante, mas ele vendeu agora por 32 bilhões de dólares. Olha que coisa espetacular, que coisa maravilhosa, que coisa incrível, que coisa admirável. Olha a formação dele. Não é um bacharel em direito. Não é um administrador de empresas, ou alguém graduado em administração de empresas. Não é alguém graduado em jornalismo. Não é alguém graduado em publicidade, pedagogia. É a área aonde estão os avanços. Todo escritório de advogado vai precisar de alguém de tecnologia para ajudar a sofisticar a sua organização com inteligência artificial. Toda a escola organizada e gerida por pedagogos vai precisar de alguém de tecnologia para cuidar e dar agilidade e melhorar a interação e as trocas sociais dentro da escola. Isso vale para empresas do setor aéreo, isso vale para mineração, isso vale para todos os setores. A tecnologia está em tudo. Então, é fundamental que a gente olhe para isso. Agora, quando você pega a lista dos países com o maior número de unicórnios, as empresas que valem mais de R$1 bilhão, quase todas em áreas assemelhadas, você tem o seguinte: Estados Unidos lá em cima bombando, 720 unicórnios em 2000 até 2023. O Brasil tem 19. Quando você faz a relação, dá mais de 30 vezes, 30 e tantas vezes, o número de unicórnios nos Estados Unidos sobre o Brasil, sendo que a economia deles é de 10, 11 vezes a nossa. Mas eles têm 30, 35 vezes mais unicórnios. Se você pegar o número de patentes, também é uma coisa assombrosa. Número de patentes, número de unicórnios, os Estados Unidos bombando, a China correndo atrás, a Índia bombando, a Coreia, o Vietnã, como eu falei. E o Brasil, não é que o Brasil é irrelevante, mas o Brasil tem muito que fazer nessa área. Senão a gente vai ficar irrelevante, sim. Enquanto a gente estimula curso de ensino à distância, enquanto a gente está estudando pedagogia, enquanto a distância, como é que pode estudar pedagogia à distância? É o grosso da coisa. A gente tem um segmento inteiro, matemática, engenharias todas, tecnologia e ciência da computação, que estão por aí soltas. Nós não podemos deixar essa ponta solta. Física, química, biologia, biotecnologia, informática, análise de sistemas, eletrônica, mecânica. São as ciências que fazem um país avançar. E a gente tem que olhar para isso. A gente está precisando, e o pessoal que estuda isso, ou o pessoal que analisa quais são as fragilidades do mercado, olha para 2035, né, um cenário de 10 anos, e diz, olha, o que a gente pode fazer. Então a gente tem que prestar atenção nessa área. Agora, só estudar a ciência da computação, fazer um desses cursos e depois virar um programador,
vai ser um bom profissional de classe média, vai ganhar um salário bastante razoável, vai viver bem, enquanto estiver atualizado e não tiver com ler, vai continuar a funcionar, a vida vai funcionar bem. Mas para dar o grande salto, para poder empreender, para poder fazer um unicórnio, para poder fazer um projeto que realmente veio para ficar, aí nós precisamos de outras coisas que a gente encontra em outros países e é difícil encontrar no Brasil. É um ambiente de negócios que estimula a produção, que isso a gente não tem e a gente precisa ter. Então, eu queria fiz questão de trazer esses números, esse dado, esse cenário, com base numa venda da semana, extraordinária venda, Assaf Rapaport, o executivo, o criador do IS, é um israelense, militar também, com uma formação extraordinária, vale a pena pesquisar um pouco mais e ver. Você está em dúvida, você não sabe o que quer. Primeira orientação, faça o que você gosta. Mas se você estiver perdido, olha para essa área. Tem grandes oportunidades, pode fazer muita diferença na sua vida. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.